Google Ads ou Facebook Ads? Qual verdadeiramente é melhor para você gerar leads, orçamentos ou vendas para a tua empresa? Olá, eu me chamo Adriano Giannini, eu sou especialista em marketing digital e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão, um treinamento completo feito para ajudar você a vender no Google todos os dias. Inclusive, algumas vezes por ano eu abro turmas para esse treinamento. Se você quiser ser avisado, o link para você deixar o seu e-mail está na descrição desse vídeo. E responder essa pergunta é, acima de tudo, um desafio muito grande, porque a gente está falando de duas mídias super complexas e de muitas variáveis que são envolvidas para fazer essa análise. Então, acima de tudo, eu quero que você saiba que esse vídeo vai ser uma análise técnica e densa. E para facilitar, eu separei ele por vários tópicos. Ou seja, se eu começar a falar algum tópico que você já souber sobre ele e está só aguardando alguma parte que você ainda não sabe, a gente colocou um menu de navegação na descrição desse vídeo, onde ele vai ter a minutagem e o assunto, assim você consegue pular e ir direto para as partes que você quer entender nesse vídeo. E para que a gente possa fazer uma comparação, pelo menos de maneira responsável, eu preciso garantir que a gente está na mesma página. Ou seja, eu não estou falando de Google e Facebook. Eu estou falando de duas grandes redes do Facebook, que é Facebook e Instagram, e de pelo menos 6 redes do Google, que embora as pessoas achem que o Google é só o buscador, a gente tem o buscador, que é o que a gente chama de rede de pesquisa, a rede de display, que é enorme, eu tenho o YouTube, que é uma outra rede gigante, eu tenho o Gmail, eu tenho o Shopping para e-commerce, e eu tenho que, de certa forma, Shopping e rede de pesquisa brigam ali por o mesmo espaço, e eu ainda tenho os aplicativos. Então perceba que a gente não está falando de duas apenas, mas sim de duas grandes do Face e de 6 do Google. Então, qual delas a gente vai comparar? É por isso que esse vídeo precisa ser uma análise técnica para que a gente consiga chegar a uma conclusão mínima. E para que a gente possa fazer essa análise, existem pelo menos 6 pilares que eu analiso para que eu possa falar que o Facebook deu mais resultado do que o Google ou vice-versa. Público, oferta e estratégia. Esses são os 3 primeiros. Público é o público-alvo que eu vou anunciar, ou seja, para quem que eu estou vendendo ou oferecendo alguma coisa, um serviço, um convite para um estabelecimento, ou seja, você tem alguma coisa para vender e você tem algo para vender para algum público. Oferta, o que você está oferecendo e principalmente como você está oferecendo, quanto custa, condições de pagamento, qual é o problema que você resolve, e estratégia é como você quer chegar até o teu público, ou seja, de qual forma você quer usar para vender para esse público, ou para gerar leads, ou para gerar pedidos de orçamento e assim por diante. Existem várias estratégias que a gente pode utilizar no marketing, mesmo utilizando o Google ou o Facebook. Quarto, objetivo de marketing. Quinto, verba disponível. E sexto, conhecimento nas ferramentas. Então, quando eu sei qual é o meu objetivo de marketing, isso já me ajuda a definir qual das duas redes eu vou. Quero gerar visitantes qualificados. Uma rede pode ser melhor do que a outra. Quero gerar vendas, a famosa venda direta, anúncio, página de vendas. Uma das duas redes pode ser melhor. E acima de tudo, se eu tenho um limite de verba e um limite de conhecimento técnico, isso também é fator decisivo. Porque pensa comigo, se você tem uma verba pequena, talvez uma mídia seja mais barata do que a outra e automaticamente você já tem aqui para ela. Se você tem conhecimento técnico limitado em uma das duas, cara, não adianta você ir para uma mídia que de repente seja cara e concorrida se você não sabe o que fazer. Ou melhor, você até sabe o que deve ser feito, mas não como fazer naquela ferramenta. E sem dúvida alguma, a pergunta central desse vídeo é: melhor comparada a quê? Facebook é melhor do que Google comparado a quê? Google é melhor do que Facebook comparado a quê? Se você entendeu que as duas mídias possuem outras mídias dentro dela, outras grandes redes, a gente precisa entender a coisa mais importante de todas. Nem todas elas são feitas para venda direta. Então imagine que você fez lá um teste de qualquer jeito, você não tinha conhecimento estratégico, por exemplo, e aí você fez um teste no Google, não conseguiu vender. E aí você fez um teste no Instagram e conseguiu vender. Ora, de uma maneira meio que lógica, você vai chegar à conclusão de que o Instagram é melhor do que o Google. Mas isso também pode ser o contrário. Você fez um teste lá no Google, conseguiu vender. Testou no Facebook, não gerou venda. Você fala, o Google é melhor para mim. Então, pera lá, não é toda a rede, não são todas as redes, melhor falando, que são para venda direta. Tem redes que são para conhecimento de marca, para saber que você existe. Tem algumas que são melhores para geração de leads. Tem algumas que são melhores para geração de oportunidades, pessoas que estão muito próximas ali de comprar.
e tem redes que são melhores para venda direta. Então, se você fez um teste sabendo exatamente disso, o teu teste é mais confiável. De fato, pode ser que você já tenha descoberto qual das redes funciona melhor para você. Se você não sabia disso, é muito provável que você não tenha feito um teste confiável e que se até assistir esse vídeo você chegou a uma conclusão que o Google é melhor do que o Face ou vice-versa, talvez não seja tão confiável. Quer ver? Deixa eu testar. Facebook e Instagram, qual deles é melhor para gerar visitantes e gerar visibilidade em termos de força de marca para a tua audiência? Esquece o mercado de maneira geral, não tem como ser uma regra geral. Para o teu modelo de negócio, qual das duas você acha? Se você falar, Adriano, eu acho meramente por palpite que é o Instagram, não é tão confiável. Adriano, eu já fiz um processo de pesquisa, converso com a minha audiência e ela está no Instagram. Ok, aí é mais válido. Qual das mídias é melhor do Google para gerar visitantes qualificados? Eu tenho tantas que eu falei, né? Falei 6. Qual delas? Adriano, Google Shopping. Será? Google Shopping não é o melhor lugar para isso. Se você não entendeu isso ainda, isso significa que você pode ter feito um teste de uma maneira muito aleatória. Agora, se você está no nível de, eu entendo o Facebook, entendo o Instagram, entendo o YouTube, entendo rede de pesquisa, entendo isso, entendo aquilo. Consegui minimamente chegar a uma conclusão de que aqui é melhor para fazer venda direta e aqui também. Ou seja, uma rede X do Google, por exemplo, como rede de pesquisa, e o Instagram são as duas melhores. Testei as duas, cheguei à conclusão que a rede de pesquisa é melhor para mim. Esse é um teste confiável. É nesse sentido que eu quero ajudar você. E se você não entendeu nada do que eu falei até aqui e está na dúvida aí qual das duas é melhor, isso é um sinal muito forte de que você não entende as redes do Google, não entende as redes do Facebook. E aí eu vou fazer uma analogia para você. Panfletar. Imagine, sabe aquela ação clássica de você jogar panfleto, de você distribuir panfletos? Imagine que você distribuiu o panfleto num semáforo. 2. Imagine que você distribuiu um panfleto na rua, para pessoas que estão andando. Ou seja, no semáforo para pessoas que param no carro, na rua para pessoas que estão andando, pedestres. E 3. Você distribuiu o panfleto na frente de um shopping de luxo da tua cidade. Partindo da ideia que você entregou o mesmo panfleto com a mesma oferta em 3 lugares diferentes, isso significa que você usou, primeiro, a mesma mídia, com a mesma oferta, só que em 3 lugares diferentes, ou seja, públicos diferentes. Dependendo do teu produto, pode ser que na porta do shopping dê mais resultado, pode ser que para pedestres dê mais resultado ou no semáforo dê mais resultado. Percebe que o simples fato de você mudar o público, você pode ter resultados diferentes? Assim como mudar a estratégia pode ter resultados diferentes. Assim como você mudar o que você vende pode ter resultados diferentes. Se eu cumprir a primeira e grande missão desse vídeo, eu consegui até aqui desconstruir uma visão distorcida que você podia ter. Ou seja, testei Facebook de qualquer jeito, vendi. Nossa, o Facebook funciona para mim. Testei Google sem saber criar uma campanha direito, sem saber configurar direito, não vendi. Google não funciona para mim. Se eu apenas conseguir desconstruir e fazer com que você tenha levantado o seu crítico para falar, putz, espera lá, será que eu testei visitantes com visitantes, estratégia de visitantes com visitantes? Será que eu testei estratégia de venda com estratégia de venda nas 2 mídias que são propícias para isso? Se você já está se questionando isso, eu cumpri a primeira grande missão desse vídeo. E uma vez que eu tenha cumprido essa missão, automaticamente você vai me perguntar a pergunta de ouro. Adriano, como que você toma essa decisão? Como que você consegue hoje parar diante de uma estratégia e falar, para lá, já que a estratégia é essa, já que eu vou vender isso para esse público, eu vou para o YouTube, que é uma rede do Google. Ou já que o público não é exatamente um público de venda, eu quero gerar leads qualificados, ao invés de ir para o YouTube, eu vou para o Facebook, por exemplo. Como que eu tomo essa decisão? De maneira simples, eu separo as pessoas em 3 grandes grupos, ou seja, as pessoas que eu quero atrair, a levar para o meu site, em 3 grandes grupos. O primeiro, leads. Segundo, oportunidades. Terceiro, vendas. O que são leads? São pessoas que de alguma forma demonstraram algum interesse naquilo que eu tenho para oferecer. Por exemplo, eu tenho um e-book, ela deixou o e-mail para baixar aquele e-book. Eu tenho um vídeo gravado que ela quer assistir e ela deixou o e-mail dela para assistir aquele vídeo. Ela se cadastrou em uma newsletter para receber minhas promoções. Ela, enfim, de alguma forma deixou o e-mail para que a gente possa construir uma relação. Que fique claro, ela não falou que quer comprar de mim,
ela não está pronta para uma oferta, muito pelo contrário. Se eu já oferecer alguma coisa para ela, há uma chance muito grande dela clicar em descadastro, ou seja, sair da minha lista. Isso é um lead para mim. O que é uma oportunidade? É uma pessoa que de alguma forma, ou ela pediu alguma coisa que eu tenho para vender, por exemplo, quando as pessoas querem comprar uma máquina, como eu não abro inscrições o tempo inteiro, ele tem que entrar numa lista de espera falando, me avisa quando você abrir as inscrições. A pessoa está claramente dizendo, eu quero ser avisado quando você abrir as inscrições. Pode ser um pedido de orçamento, a pessoa que está querendo comprar de você, ela pediu um orçamento. Pode ser uma demonstração de software, por exemplo. Enfim, existem várias demonstrações, só que ela tem interesse. Inclusive no inbound marketing, inbound sales, a gente fala que isso é o famoso levantar a mão. Opa, quero comprar de você. E clientes é o mais fácil de você entender, ou seja, uma pessoa que foi lá e comprou de você. E uma vez que eu separei nesses 3 grandes grupos, aí eu vou começar o meu processo, que funciona exatamente assim. Primeiro, qual é o objetivo da minha campanha? Ou seja, desses 3 que eu falei, qual é o objetivo dela? É gerar leads? É gerar oportunidades? Ou gerar vendas? Percebe que só isso aqui já te dá uma clareza? Por exemplo, se você quer vender, Instagram para alguns produtos vai ser melhor, para outros vai ser péssimo. Se você quer vender para quem está procurando por alguma coisa para comprar, o Google fatalmente vai ser melhor. E assim por diante. Eu vou detalhar tudo isso logo a seguir, mas já vai dando uma clareada. E com o passar do tempo, quando você vai conhecendo vários negócios, só em uma pessoa falar, eu quero vender, qual é o teu produto? Isso, cara, vai para o Facebook que é melhor. Não, esquece o Facebook, vai para a rede de pesquisa do Google que disparadamente é melhor para você. Então, se eu sei qual é o objetivo da minha campanha, o próximo passo é o que eu vou vender lá no final. É algo de R$100? É algo de R$50? É algo de R$1.000? De R$5.000? A pessoa pode comprar online, ela tem que ir até o estabelecimento, por exemplo, até uma loja. Tudo isso são variações para que eu possa segmentar da melhor forma. Inclusive, existem plataformas, por exemplo, o Facebook tem segmentações que o Google não tem e vice-versa. Isso pode ser um fator decisivo para ir para cada mídia. A essas alturas, com certeza, você deve estar percebendo. Se você mal conhece as duas mídias, você não tem a menor chance, tecnicamente falando, de tomar uma decisão que não seja pura sorte. Eu vou testar e vou ver o que dá. E o terceiro fator é quanto eu tenho para investir. Por exemplo, no Google, a rede de pesquisa, que é a mais famosa de todas, que é o buscador, é uma das melhores redes para quem está querendo fazer venda direta. Qual é o problema? Está todo mundo lá. Porque é fácil você identificar quem quer comprar e quem não quer, através da forma como ele pesquisa. Consequentemente, dependendo do teu modelo de negócio, um clique apenas pode custar R$5, R$10, 20, 30. Aí você fala, putz, Adriano, eu só tenho R$20 por dia. Talvez o Google não seja melhor para você. E muitas pessoas desprezam o fator quanto eu tenho para investir, porque muita gente fala, putz, dá para começar com pouco? Dá, tem um monte de vídeo no YouTube falando que dá para começar com pouco dinheiro. A grande questão é, depende do teu negócio. Às vezes tem aluno que chega para mim e fala, cara, eu tenho R$20 por dia e quero começar, tá? Qual o teu nicho? Mas isso faz diferença? Claro, por exemplo, você é uma desentupidora. Cara, você vai pagar R$50, 60, 100, 150 o clique. Eu já vi desentupidora pagar R$600 o clique, dependendo da região do Brasil. Como que você vai chegar e vai falar que quer começar com R$20? Você não consegue nem entrar no jogo. É tipo uma corrida de Fórmula 1 e você com um Fusquinha lá. Cara, você não vai conseguir. Por mais que o Fusca seja tunado. Mas... Então, quando alguém chega para mim e fala, Adriano, dá para vender no Facebook? Dá. Mas dá para vender no Instagram? Dá. E no YouTube? Dá. Mas na rede de pesquisa, dá para vender também? Dá. E no shopping? Se você for uma loja virtual, dá. E via aplicativo, propaganda nos aplicativos, dá também. E Gmail, inclusive Gmail é uma das redes que a galera menos anuncia e, cara, performa pra caramba. Aí você fala, putz, Adriano, quem clica na aba promoções lá no Gmail? Muita gente. Tipo, muita gente. Então, e aí? Qual das 8 eu vou? Adriano, agora você ajuda. Como que você chega à conclusão? Então vamos lá. Fatalmente, a gente vai cair para uma única coisa. Métrica. Você fala, Adriano, você deve olhar 10 métricas. Com a tua experiência, você deve olhar talvez 15 métricas. Sabe quantas métricas eu olho para decidir qual rede do Face ou qual rede do Google é melhor para mim? Chuta. Uma métrica. É sério, uma única métrica. E sabe que métrica é? CAC.
CAC, na verdade, é uma sigla para custo de aquisição de cliente, ou seja, o teu custo por venda. E você fala, Adriano, é só essa métrica que você olha? É. Por quê? Porque ela é a única que vai importar. Por mais que você esteja com uma estratégia para gerar leads ou gerar orçamentos, no final das contas, quem compra tráfego, você quer uma coisa só: vender. Pode ser que não seja um objetivo direto de vendas, pode ser que você queira vender daqui 2 meses, daqui 3 meses, não sei qual é o tamanho do teu funil, mas você quer vender, poxa, você é uma empresa, você precisa pagar a conta. E por que eu só olho essa métrica? Porque quem não olha ela, tá cego. Vou dar um exemplo. Eu pago 5 vezes mais em um lead no YouTube do que no Facebook. Isso é real, tá? Tô abrindo aqui para vocês. Eu pago 5 vezes mais, ou seja, para ficar fácil, se eu pago R$1 por um lead no Facebook, eu pago R$5 no YouTube. Você fala, putz, Adriano, Facebook é melhor. Será? Depende do que você olha. Se você está olhando custo por lead, o Facebook é melhor. Se você está olhando venda, aí a história muda. Então, qual é o grande fator decisivo? Eu tenho meu objetivo, certo? Dando um pouquinho de resumo do que a gente acabou de ver. Minha campanha tem um objetivo de lead, tem um objetivo de orçamento, oportunidade, no caso, ou venda. Só que no final das contas, o que a gente quer de fato é vendas. Então, como é que eu chego a essa conta? Quantos leads ou quantos orçamentos eu preciso para fazer uma venda? Se a tua campanha é de venda direta, tipo anúncio, página de vendas, comprou, aí é fácil. Vê quanto está custando uma venda do Facebook ou do Instagram, vê quanto está custando uma venda do Google ou de qualquer que seja a rede do Google. Matou a questão. Cara, o Google está mais barato, deixa o Facebook de lado. Agora, se você está gerando orçamentos, a pergunta é: quantos orçamentos eu preciso para uma venda? Se você está gerando leads, quantos leads eu preciso para uma venda? Então pensa assim, aquele lead de R$1 do Facebook, que parece super barato, eu preciso de muito mais leads do Facebook do que eu preciso do YouTube. Então no final das contas, ou seja, olhando para a métrica principal, que é o custo por venda, na verdade o lead caro é o lead do Facebook. Por quê? Porque eu preciso de muito mais leads dele para gerar uma venda. Exemplo, imagine que eu preciso de 100 leads do Facebook para fazer uma venda. Então, se eu tenho um lead custando R$1, eu tenho, na verdade, um custo por venda de R$100. 100 leads para uma venda. Agora, o meu lead de R$5 do YouTube, que a princípio pareceu caro, porque eu comparei ele com R$1 do Facebook, imagine que eu só preciso de 5 leads do YouTube para fazer uma venda. Então, minha venda no YouTube está custando R$25. Qual é o lead caro? É o lead do Facebook. E aí, nesse momento, talvez você esteja se perguntando, Adriano, por onde eu começo? Tudo que você falou parece grego para mim. Calma, eu vou finalizar com chave de ouro. Fatalmente, a gente vai cair, sabe em quê? Em persona. Ou seja, eu e todos os canais de marketing que você acompanha no YouTube, todos os blogs que você acompanha, todos falam a mesma coisa. Conheça a sua persona. Você fala, eu já conheço. Cara, se você conhecer a sua persona, você fatalmente vai saber onde o teu público está. É a primeira grande coisa. Eu conheço o meu público. Então, para você ter uma ideia, eu não estou em todas as redes. A gente tem YouTube, a gente tem Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, o TikTok, sei lá. Se você parar para pensar, a gente tem várias redes, né? Várias mídias hoje em dia. A gente tem Face, LinkedIn, Instagram, YouTube, e-mail, blog. Cara, são muitas. Eu não estou em todas. Por quê? Porque com o passar do tempo, eu fui aprendendo como que a minha audiência gosta de receber conteúdo e onde ela está. Aí você fala, Adriano, que técnica você usou? Cara, eu usei uma técnica que raramente as pessoas pensam em usar. Abre a boca e pergunta. Se você tem alguma chance de falar com a tua audiência, seja qual for o meio, WhatsApp, mandar e-mail, se você faz live, se você atende telefone, pergunta como que você conhece, o que você faz, como que você busca para se informar? Quando você está querendo comprar, o que você faz? Ah, cara, eu vou para o Google. Ok, o cara está no Google. Ou as pessoas só lhe procuram pelo Instagram. É um sinal. Foi aquele vídeo que você colocou lá no YouTube que fez com que as pessoas te conhecessem. Isso é um sinal. Preste atenção. É simples. Pode parecer complexo, mas é simples. E uma vez que você começar a entender onde o seu público está, talvez você se depare com a realidade da maioria das empresas. O teu público não está em uma mídia só.
Acho que esse é o grande desafio para as pessoas. Ele fatalmente vai estar em algumas mídias. Por exemplo, o nosso público está muito no YouTube, mas também está muito no Instagram. E a grande pergunta é, cada um quer a mesma coisa? Então a galera do YouTube, você que está aqui me assistindo no YouTube, você quer um conteúdo mais denso, você quer uma coisa mais técnica, você quer aprender como usar uma ferramenta, você quer entender uma estratégia, ou seja, você quer um conteúdo mais denso, que é o que a gente chama de conteúdo fim de funil. Talvez você queira uma informação mais rápida, talvez você queira uma informação um pouquinho só mais densa, mas não tão densa quanto esse curso, né? Isso não ficou uma aula, isso ficou um curso. Mas o fato é que o cara do Instagram ele quer um conteúdo mais rápido, ele quer uma dose de conteúdo, ele não quer um conteúdo muito denso. Até porque ele não vai estar na frente do computador, ele não vai ter muito o que fazer. Você fala, putz, Adriano, nunca tinha pensado que cada mídia, pode ser que eu tenha o meu público nas duas, mas em uma mídia ele está buscando uma coisa, em outra ele vai estar buscando outra. E aí você tem que entender, cara, você vai agir em todas elas? Exemplo, você é um cara que só pensa em venda direta. Não é para você estar em todas as redes. Eu penso em muito mais do que venda direta. Eu entrego o conteúdo, que é o que está acontecendo com você agora, para que a pessoa me conheça, para que ela consuma meu conteúdo, se interesse por algum material que eu tenho para que ela faça inscrição, geração de leads, para que esse material consiga qualificar ela de tal forma que ela se interesse por alguma coisa que a gente tem para vender, geração de oportunidades, e para que num determinado momento ela receba uma oferta e se ela converter, ela se torne um cliente. Ou seja, ao longo de todo esse período, hoje eu cheguei num nível de maturidade que eu espero que você chegue um dia, que eu sei qual é a melhor mídia para geração de leads, eu sei qual é a melhor mídia para geração de oportunidades e qual é a melhor mídia para geração de clientes. E aí você fala, Adriano, como que você conseguiu isso? Você pode passar para a gente qual foi o macete, qual foi a sacada, o segredo nunca antes revelado para isso? Claro que posso. Teste. Simples assim. Teste. Só que diferente do que muita gente faz, como eu já conhecia um pouco a minha persona, tipo, eu sou a persona. Um dia eu já fui o cara que aprendeu o Google Ads. Um dia eu não sabia nada sobre o Google Ads. Então eu falei, cara, eu acho, só acho, que o meu público está no YouTube. E aí, diferente do que um monte de gente vai fazer, eu falo, cara, eu não vou fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma bem feita. É por isso que eu já indiquei e indico novamente, para quem não leu, leia o livro Essencialismo. Ele vai ser um tapa, talvez um soco na cara de quem quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E aí eu decidi, cara, eu vou fazer o YouTube bem feito. Bem feito. Tanto que, só para você ter uma ideia, eu gravo vídeo 2 vezes por semana. Se você prestar atenção em alguns vídeos, tem vídeo que eu tô com o olho vermelho, é sono, tá? São vídeos que eu gravo 2, 3, 4 da manhã, porque eu assumi um compromisso na minha empresa. 2 vezes por semana tem que sair vídeo pro canal. Isso é inegociável. Enquanto isso não se tornar uma coisa fácil, ao ponto de eu pensar em gravar 3 vídeos ou ir para uma outra mídia, eu não vou. Então não vai para 3, 4, 5, 10, cara. Valida minimamente uma mídia, seja mandando WhatsApp, falando com a galera, com teus clientes, e faz até funcionar de uma maneira muito bem feita. E aí você pode chegar a uma conclusão do tipo, Adriano, comecei a fazer, começou a dar resultado, vou para outra mídia? Não. Por que não? Faz funcionar mais. Você está vendendo X, dobra, triplica, quadruplica. Se você ficar muito forte em uma mídia, você levantou a barreira de entrada para que um concorrente não entre tão fácil quanto ele entraria com você com menos força. Ah, eu tenho um pouquinho de força no Instagram, tenho um pouquinho de força no YouTube. Cara, quantos sites eu entro? Aí você vai lá no rodapé do site, o cara tem todas as mídias. Mídia que eu nem sabia que existia. Aí você vai no YouTube, tem um vídeo, 15 inscritos. Você vai no Instagram, tem 20 seguidores. Você vai na fanpage, tem 10 curtidas. Cara, não adiantou de nada, você não está fazendo nada na verdade. Marketing é uma construção. Eu já gravei um vídeo explicando a minha forma de enxergar marketing e eu acredito fortemente que marketing é uma construção. Para você olhar hoje e ver um canal no YouTube como o nosso, que pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem quase 60 mil inscritos, fala, caraca, o Adriano tem 60 mil. Sabe como foi que eu fiz? Comecei com um vídeo a cada 15 dias, depois um vídeo por semana, depois 2 vídeos por semana. YouTube de maneira muito bem feita, entendendo a audiência, entendendo que conteúdo vocês curtem, que conteúdo vocês não curtem, fazendo lives, perguntando para vocês, sabe aquelas perguntas que parecem bobas nas lives? É para entender que conteúdo vocês querem. Quando a gente chegou num ponto que a máquina
YouTube começou a girar, aí a gente sentou com a equipe e falou, agora a gente pode ir para o Instagram. E aí a gente começou a ir para o Instagram. Então hoje a gente está mais forte nas duas mídias, a gente investe muito em campanhas Google e campanhas Face, só que a gente tem braço. A gente tem uma pessoa para cada coisa. Se você está sozinho, desencana de querer fazer tudo isso de uma vez. Desencana de querer fazer Google, Face, conteúdo. Faz uma coisa que você entendeu que pode servir para a tua audiência. No final disso tudo, você vai chegar ao nível de maturidade que a gente já chegou. Você vai ter testado, você vai ter entendido Google e Face, onde o teu cliente está e vai ter feito o teste. E vai ter olhado para a métrica mais importante de todas, CAC, custo por venda, custo de aquisição de clientes. E aí você vai poder chegar e falar, cara, para a minha audiência, eu já testei, muito bem testado o Google e Face, e para venda o Google é melhor, mas para as pessoas conhecerem a minha marca, o Instagram é melhor. Sei que esse vídeo ficou denso, sei que esse vídeo ficou grande, talvez um dos maiores aqui do canal, tirando aqueles que são lives, enfim, mas eu espero que de verdade esse vídeo tenha te ajudado a pensar. É impossível alguém gravar um vídeo que seja unânime. Facebook é melhor, Google é melhor. Se você conhecer da forma que eu provoquei você para conhecer, você vai ter insumo, você vai ter conhecimento para testar de maneira profissional os dois e chegar à conclusão que a gente já chegou. Para mim, Face funciona melhor para topo de funil, Instagram também funciona muito bem para topo de funil, YouTube funciona muito bem para meio e quase todas, principalmente se for remarketing, funciona para fim de funil. Espero que você chegue nesse nível de maturidade. Vai dar trabalho, tá? Marketing é uma construção, lembra disso. Grande abraço, se não for pedir muito, compartilhe esse vídeo e se você quiser aprender mais sobre o Google Ads, tem um curso gratuito aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho, qualquer momento eu ligo a câmera, não essa, a webcam, faço uma live e eu fico ao vivo para tirar todas as suas dúvidas. Até o próximo vídeo.